Talvez a abundância já tenha tentado chegar até você, mas algo dentro da sua própria mente tenha fechado a porta. Muitas pessoas acreditam que não prosperam porque faltam oportunidades, dinheiro ou sorte. Mas muitas vezes o que realmente impede a abundância são crenças invisíveis que atuam no inconsciente. E quando essas crenças começam a ser questionadas, algo muda e novas possibilidades começam a aparecer. Sejam bem-vindos aqui para mais novo vídeo do nosso canal, em que nós vamos falar de 5 bloqueios muito comuns que afastam as pessoas da abundância, sem que elas percebam. E talvez algum deles esteja influenciando a sua vida agora. Quando falamos sobre abundância, muitas pessoas pensam em dinheiro. Mas abundância é muito mais do que isso. Dinheiro pode ser uma expressão da abundância, mas ele não é a abundância em si. Abundância é um estado interno. É uma sensação de abertura para a vida. Uma percepção de que existe espaço, possibilidades, caminhos, oportunidades. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ainda assim viver em escassez. E outra pode ter pouco na conta bancária no momento, mas estar completamente conectada com a energia da abundância. Isso acontece porque a abundância não começa fora, ela começa na consciência. E curiosamente, existem bloqueios invisíveis que impedem muitas pessoas de acessar esse estado. Bloqueios que não estão necessariamente na realidade externa, mas sim em crenças profundas que foram construídas ao longo da vida. Hoje eu quero compartilhar com você 5 bloqueios muito comuns que impedem as pessoas de viverem em abundância. Presta atenção, porque talvez você reconheça alguns deles em você. E quando reconhecemos, nós já começamos a liberar. Então vamos lá. Primeiro bloqueio: culpa por prosperar. Isso é mais comum do que parece. Algumas pessoas sentem de forma inconsciente que prosperar mais do que a família ou do que os amigos é uma espécie de traição. Como se crescer significasse abandonar quem veio antes. Como se prosperar fosse deixar alguém para trás. Então, mesmo que a pessoa queira crescer, que ela trabalhe para isso, existe uma parte interna dela que freia. Uma parte que diz: se eu tiver mais, alguém pode ter menos. Se eu prosperar, eu posso perder o pertencimento. E o ser humano tem uma necessidade muito profunda de pertencimento. Às vezes, a mente prefere permanecer na limitação do que correr o risco de que seja excluída. Segundo bloqueio: a lealdade inconsciente à escassez. Se uma pessoa cresceu em um ambiente onde sempre ouviu frases como dinheiro é difícil, a vida é luta, nada vem fácil, quem ganha muito dinheiro não é confiável, quem tem dinheiro é desonesto. Essas ideias começam a fazer uma programação interna. E mesmo quando essa pessoa se torna adulta e começa a buscar prosperidade, uma parte da mente está leal a essas crenças antigas e vai segurar. É como se você tivesse uma programação invisível te dizendo: não vá além disso. Porque ir além significaria questionar tudo que foi aprendido. E muitas vezes, sem perceber, a pessoa recria padrões de dificuldade, simplesmente porque aquilo parece familiar. Terceiro bloqueio: medo de julgamento. Muitas pessoas têm medo de prosperar porque acreditam que serão vistas como ambiciosas demais, arrogantes, diferentes. E talvez você já tenha ouvido comentários assim: agora que ficou rico, esqueceu dos amigos. Dinheiro muda as pessoas. Ó, ah lá, tá rico,
Se tá rico, deve ter feito algo errado para conseguir isso. São mais frases que ficam registradas na mente. E então, inconscientemente, algumas pessoas limitam o próprio crescimento para não chamar atenção, para não gerar críticas, para não se tornar alvo de julgamentos. Mas a verdade é que prosperar, ela não muda quem você é. Prosperar amplia o que já existe dentro de você. Se você é uma pessoa generosa, o dinheiro vai apenas potencializar isso. Quarto bloqueio: identidade de luta. Algumas pessoas cresceram ouvindo que a vida é muito difícil, que tudo precisa ser conquistado com muito sacrifício, que se vem fácil demais, provavelmente não é confiável. Lembra da frase? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, elas aprenderam a se definir pelo esforço constante, pelo cansaço, pela ideia de que tudo na vida precisa ser uma batalha. E quando algo começa a fluir com mais facilidade, a mente entra em alerta, acende o sinal amarelo. De novo, porque aquilo parece estranho. A pessoa pode chegar ao ponto de sabotar oportunidades, simplesmente porque a facilidade não combina com a identidade. Não combina com a identidade que ela construiu ao longo da vida. Mas abundância também não significa ausência de esforço. Abundância significa fluxo, significa cooperação com a vida. Significa perceber oportunidades que antes não eram vistas. E o quinto bloqueio é a falta de merecimento. Esse talvez seja o bloqueio mais profundo, porque muitas pessoas lá no inconsciente acreditam que não são realmente dignas de receber mais na vida. Podem até desejar prosperidade, mas existe uma voz silenciosa dizendo: isso não é para mim. Eu não sou o suficiente. Eu não sou boa o suficiente para receber isso. Outras pessoas merecem mais do que eu. Essa sensação de não merecimento pode vir de experiências da infância, de críticas, de comparações, ou de momentos em que a pessoa aprendeu a duvidar do próprio valor. Mas a abundância não é algo que precisa ser merecido. Ela é algo que precisa ser permitido. E muitas vezes, o verdadeiro trabalho de transformação não era aprender algo novo. É simplesmente começar a questionar essas crenças antigas. Perguntar para si mesmo: isso realmente é verdade? Ou isso é apenas uma história que eu aprendi em algum momento da minha vida? Porque quando a consciência começa a mudar, a realidade começa a responder. Novas escolhas aparecem, novas oportunidades surgem, novas portas começam a se abrir. Abundância não é apenas sobre ter mais. É sobre se permitir viver de uma forma mais expansiva. É sobre sair do modo sobrevivência, entrar em um estado de criação. E tudo começa com uma pergunta muito simples: quais dessas crenças ainda estão influenciando a minha vida hoje? Porque quando você começa a enxergar os bloqueios, você também começa a abrir espaço para algo novo. E muitas vezes, esse é o primeiro passo real em direção à abundância. Então, olhe para você. Salva, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve aqui no canal, porque o mês de março será para nós o mês da abundância. Fiquem bem e até o próximo vídeo.